Ele era enorme. Barbara Stanwyck confessa tudo em suas memórias. Barbara Stanwyck nasceu Ruby Catherine Stevens em 16 de julho de 1907, no Brooklyn, Nova York. Seus primeiros anos foram marcados por tragédia e resiliência. Sua mãe morreu quando ela tinha apenas 4 anos, e seu pai abandonou a família pouco depois. Órfã desde jovem, ela passou por diversos lares adotivos e foi criada principalmente por sua irmã mais velha. Essas experiências formativas imbuíram Stanwyck de um profundo senso de independência, força emocional e uma ética de trabalho inabalável que viriam a definir sua vida e carreira. Stanwyck começou sua carreira nos palcos, trabalhando como corista em casas noturnas e no vaudeville antes de chegar a Broadway. Sua primeira grande oportunidade surgiu em 1926, quando foi escalada para a peça The News, que lhe trouxe aclamação e atenção da indústria. Não demorou muito para que Hollywood a convidasse. Sua estreia no cinema aconteceu no filme mudo Broadway Nights, de 1927, e ela rapidamente fez a transição para os filmes falados, provando que tinha tanto a voz quanto a presença para as produções sonoras. Uma transição que muitas estrelas da era do cinema mudo não conseguiram fazer. Ao longo das décadas de 1930 e 1940, Barbara Stanwyck se tornou uma das estrelas mais rentáveis e aclamadas pela crítica em Hollywood. Suas performances eram marcadas por uma rara combinação de força e vulnerabilidade, o que lhe permitiu interpretar uma ampla gama de mulheres complexas, inteligentes e determinadas. Ela era conhecida por sua notável versatilidade, transitando com facilidade do melodrama ao filme noir e à comédia maluca. Em Stella Dallas, 1937, ela entregou uma interpretação comovente e abnegada de uma mãe da classe trabalhadora que luta para proporcionar uma vida melhor para sua filha, o que lhe rendeu a primeira de suas 4 indicações ao Oscar. Em A Dama Eva, 1941, ela encantou o público com seu timing cômico e charme sensual ao lado de Henry Fonda, demonstrando sua aptidão para papéis leves e descontraídos. E em Pacto de Sangue, 1944, indiscutivelmente seu papel mais icônico, ela redefiniu o arquétipo da femme fatale, entregando uma atuação arrepiante e sedutora que ainda ressoa com o público e a crítica até hoje. Apesar de múltiplas indicações ao Oscar, Stanwyck nunca ganhou um prêmio competitivo da Academia durante sua carreira. No entanto, sua obra foi finalmente reconhecida quando ela recebeu um Oscar honorário em 1982, celebrando sua contribuição duradoura para a arte do cinema. Ela também ganhou 3 prêmios Emmy mais tarde em sua carreira por seu trabalho na televisão, incluindo seu aclamado papel em The Big Valley, de 1965 a 1969, onde interpretou a matriarca forte e sábia, Victoria Barclay. Sua transição para a televisão foi perfeita, e ela se tornou uma das primeiras grandes estrelas de cinema a encontrar sucesso duradouro na telinha, demonstrando sua adaptabilidade e relevância contínua na indústria do entretenimento em rápida transformação. Em uma indústria onde a idade muitas vezes limitava a carreira de uma atriz, Barbara Stanwyck desafiou as convenções, continuando a atuar aos 70 anos com graça e talento. Ela participou de diversas minisséries de televisão, incluindo Os Pássaros Feridos, The Thornbirds, de 1983, pela qual ganhou um Globo de Ouro e recebeu ainda mais aclamação da crítica. Sua última aparição na tela foi em 1986, na minissérie The Colbys, um spin-off da popular novela noturna Dinastia, Dynasty, fechando o ciclo de sua carreira com uma atuação magistral. Em 26 de agosto de 1928, Barbara Stanwyck casou-se pela primeira vez com o também ator Frank Fay, a quem conheceu enquanto atuavam juntos na peça da Broadway Burlesque. Na época, Stanwyck era uma jovem atriz ambiciosa com uma estrela em ascensão, enquanto Fay já era um comediante de vaudeville e teatro bastante conhecido, famoso por seu humor afiado e charme. Inicialmente, a união deles foi vista como um casamento glamouroso nos círculos do show business, e parecia ser uma parceria promissora, tanto profissional quanto pessoalmente. No entanto, por baixo dos panos, o casamento foi conturbado quase desde o início. Fay, que tinha fama de ser temperamental e beberrão, tornou-se cada vez mais abusivo e emocionalmente distante à medida que a carreira de Stanwyck começou a ofuscar a sua. Suas personalidades eram muito diferentes,
Enquanto Stanwyck era disciplinado, focado e introvertido, Faye era extravagante, controlador, supostamente ressentido com a crescente fama da esposa. Em 1932, num esforço para consolidar o casamento e realizar o desejo mútuo de formar uma família, o casal adotou um menino de 10 meses a quem deram o nome de Dion, mais tarde conhecido como Anthony Dion Faye. Stanwyck esperava que a maternidade ajudasse a estabilizar sua vida pessoal, mas os desafios em seu casamento só se intensificaram com o tempo. A adoção não trouxe a proximidade que ela havia imaginado. Após anos de discórdia, Barbara Stanwyck tomou a difícil decisão de pôr fim ao casamento, e ela e Faye se divorciaram oficialmente em 30 de dezembro de 1935. Stanwyck obteve a guarda total do filho adotivo e assumiu o papel de mãe solteira, enquanto continuava sua próspera carreira em Hollywood. Apesar de seus esforços para criar Dion com carinho e disciplina, o relacionamento entre eles tornou-se cada vez mais tenso à medida que ele crescia. Relatos sugerem que Stanwyck manteve uma postura severa e emocionalmente reservada com o filho, condizente com sua própria criação difícil, o que pode ter contribuído para o eventual afastamento entre eles. Quando Dion chegou à idade adulta, já estava completamente alienado da mãe, e os dois permaneceram distantes pelo resto da vida dela. Após o doloroso término de seu primeiro casamento, Stanwyck manteve o foco na carreira até conhecer o ator Robert Taylor em meados da década de 1930. Os dois começaram a namorar em 1936, depois de serem colocados juntos pelo estúdio para fins publicitários. Mas o que começou como um acordo profissional, logo se transformou em um romance genuíno. Taylor, que era 9 anos mais novo que Stanwyck, era um ator bonito e carismático com uma carreira promissora, e os dois rapidamente se tornaram um dos casais mais queridos de Hollywood. O namoro deles durou 3 anos, e foi acompanhado de perto pela mídia, sendo frequentemente descrito como um romance de conto de fadas. Em 14 de maio de 1939, após muita especulação e incentivo de amigos e executivos de estúdio, o casal finalmente se casou em uma cerimônia privada na casa de Stanwyck, em Beverly Hills. Embora o casamento fosse frequentemente retratado pela imprensa como idílico, não foi isento de desafios. A agenda de filmagens exigente do casal, combinada com suas personalidades distintas, Stanwyck sendo mais centrada e pragmática, enquanto Taylor era sociável e um tanto reservado, acabou por cobrar seu preço. Apesar dessas diferenças, eles compartilharam muitos anos felizes juntos, apoiando as carreiras um do outro e mantendo uma amizade próxima. Dizia-se que Stanwyck era profundamente apaixonada por Taylor, chegando a adotar alguns de seus interesses, como andar a cavalo e cuidar de um rancho. No entanto, com o tempo, o distanciamento emocional entre eles aumentou. Taylor, desconfortável com confrontos, teria pedido a Stanwyck que iniciasse o processo de divórcio para preservar sua imagem pública. Num gesto de compreensão e elegância, ela concordou com o pedido. Em 21 de fevereiro de 1951, após terem se separado no ano anterior, o casamento de Barbara Stanwyck e Robert Taylor foi oficialmente dissolvido. Embora o divórcio tenha sido caracterizado como amigável, Stanwyck nunca se casou novamente, e muitos próximos a ela acreditavam que ela nunca superou completamente Taylor. Mesmo após a separação, os dois permaneceram amigos, e Stanwyck continuou a falar dele com carinho em público. Após a morte de Taylor por câncer de pulmão em 1969, Stanwyck ficou devastada, lamentando sua perda em particular, e recusando-se a comparecer ao funeral por respeito à sua nova esposa, mas enviando flores com uma mensagem sincera. Esses dois relacionamentos marcaram os capítulos românticos mais significativos da vida de Barbara Stanwyck. Embora ambos tenham terminado em divórcio, também ressaltaram sua resiliência emocional, sua lealdade e sua capacidade de amar profundamente, mesmo quando as circunstâncias se tornavam dolorosas. Ao longo de sua vida, ela escolheu canalizar suas mágoas pessoais em seu trabalho, tornando-se uma das atrizes mais reverenciadas e versáteis da era de ouro de Hollywood. Em uma revelação surpreendente que causou alvoroço mesmo décadas após o auge de sua carreira, a lendária atriz Barbara Stanwyck não deixou nada para a imaginação em um trecho sincero e inédito de suas memórias, que só recentemente veio à tona por meio de pesquisas em arquivos. Embora Stanwyck tenha sido notoriamente reservada ao longo de sua vida, especialmente em relação a seus relacionamentos amorosos, ela teria revelado algo bombástico sobre seus encontros com ninguém menos que Burt Lancaster, o gigante do cinema clássico de Hollywood.
com sinceridade crua e uma mistura de admiração, espanto e curiosidade persistente. Stanwyck descreveu Lancaster de uma forma que alimentou inúmeros rumores e reavaliações sobre a química entre eles fora das telas. Ao se referir a ele como imponente, Stanwyck não estava apenas comentando sobre sua altura ou físico musculoso, embora, com mais de 1,8 metros de altura e um corpo que lhe rendera aclamação como acrobata de circo, Lancaster certamente se encaixasse na descrição. O que Stanwyck insinuou, no entanto, ia muito além da mera estatura. Em suas memórias, ela pareceu aludir à presença imponente dele tanto dentro quanto fora do quarto. Ela descreveu o primeiro encontro em detalhes vívidos. Os ombros largos de Lancaster recortados contra a luz, sua voz um barítono trovejante que parecia vibrar em seus ossos, e a intensidade em seus penetrantes olhos azuis que a deixaram momentaneamente sem fôlego. Ela relembrou as interações eletrizantes que tiveram nos sets de filmagem durante os anos dourados de Hollywood, quando ambos estavam no auge de suas carreiras. Embora nunca tenham estrelado juntos oficialmente um grande filme romântico, a tensão entre eles era palpável nos bastidores. Algo que os membros da equipe frequentemente sussurravam, mas não ousavam mencionar em voz alta. Stanwyck relatou jantares privados, encontros clandestinos e momentos roubados durante festas no estúdio, quando seus olhares se cruzavam em meio à multidão. Havia um magnetismo inegável, escreveu ela, e uma energia física que desafiava os roteiros impecáveis e as marcações de luz de Hollywood. Stanwyck, sempre a mulher forte e independente, tanto na tela quanto fora dela, admitiu que raramente havia encontrado um homem capaz de desafiá-la emocional ou intelectualmente. Lancaster era a rara exceção. Ele não apenas entrava em uma sala, escreveu ela, ele a dominava. E ele sabia exatamente o efeito que causava nas pessoas. Ela confessou que estar perto dele despertava sentimentos que havia enterrado há muito tempo, talvez até mesmo do seu conturbado casamento inicial com Frank Fay. Com Lancaster, não havia fingimento, nem conversa fiada. Era fogo contra fogo. O que mais a cativou, porém, não foi apenas sua sexualidade ou seu estrelato, mas a vulnerabilidade crua que ele ocasionalmente deixava transparecer a portas fechadas. Apesar de sua imagem de rebelde machista de Hollywood, Lancaster possuía uma profundidade emocional que Stanwyck afirmava que poucos haviam testemunhado. Num trecho particularmente comovente, ela descreveu uma conversa noturna em que ele se abriu sobre seus arrependimentos, sua relação complexa com a fama e a solidão que frequentemente acompanhava o status de idolatrado. Ele era imenso, ela enfatizou novamente, não apenas fisicamente, mas também em presença, paixão e dor. A autobiografia revela que o que quer que eles tivessem foi efêmero, intenso e talvez fadado ao fracasso pelas circunstâncias. No entanto, isso deixou uma marca indelével em Stanwyck. Ela encerrou a passagem dizendo: "Alguns homens passam pela nossa vida como sombras na parede, mas Burt era uma força da natureza. Às vezes, ainda o sinto no silêncio." Essa confissão, enterrada por anos, acrescenta uma nova camada ao legado de ambos os astros, uma camada de vulnerabilidade, paixão não declarada, e a intimidade eletrizante que os holofotes de Hollywood muitas vezes escondem. Para Stanwyck, que interpretou mulheres fortes e resilientes nas telas, essa confissão íntima revela um lado raramente visto, profundamente humano, cheio de anseios e cativado por um homem que, em todos os sentidos, era verdadeiramente imponente. Embora Barbara Stanwyck tenha se aposentado oficialmente das telas na década de 1980, seus anos pós-carreira estiveram longe de ser ociosos. Mesmo depois de se afastar das câmeras, ela permaneceu vibrante e engajada em uma vida tranquila, porém significativa, contribuindo frequentemente para causas beneficentes, embora evitasse qualquer reconhecimento público por suas boas ações. Mulher extremamente reservada, que sempre prezou pela independência, Stanwyck optou por manter sua filantropia longe dos holofotes. Aqueles mais próximos a ela conheciam sua generosidade, que frequentemente se estendia a organizações que apoiavam atores em dificuldades, crianças carentes e diversas instituições de caridade católicas, refletindo os valores que ela prezava desde sua infância difícil. Sua preferência pela discrição era coerente com toda a sua imagem pública, elegante, digna e sem necessidade de aplausos. Apesar de seus esforços para manter uma vida tranquila na aposentadoria, Stanwyck enfrentou um incidente angustiante em 1981, que abalou profundamente sua sensação de segurança pessoal.
Enquanto morava em sua luxuosa, porém discreta, casa no prestigiado bairro de Trousdale Estates, em Beverly Hills, ela sofreu uma invasão domiciliar traumática. No meio da noite, foi abruptamente acordada por um intruso que havia entrado na propriedade. O homem a agrediu, golpeando-a na cabeça com a extremidade romba de uma lanterna, deixando-a desorientada e com hematomas. Em seguida, ele a forçou a entrar em um armário, trancando-a lá dentro enquanto revirava a casa. O ladrão fugiu do local com cerca de $40 mil americanos em joias pessoais dela, muitas com valor sentimental. Embora tenha sobrevivido ao ataque e não tenha divulgado o ocorrido, o incidente deixou uma cicatriz psicológica. A violação de seu santuário foi um lembrete contundente de que, nem mesmo uma lenda reverenciada de Hollywood estava imune às ameaças do mundo exterior. Em 1982, durante as filmagens da aclamada minissérie de televisão Pássaros Feridos, The Thorn Birds, Stanwyck sofreu outro revés, desta vez de saúde. Durante uma das cenas com efeitos especiais, ela inalou inadvertidamente uma grande quantidade de fumaça usada no set. A exposição teve um impacto devastador em seu sistema respiratório já debilitado. A fumaça desencadeou uma grave crise de bronquite. Infelizmente, o quadro foi agravado por seu longo histórico de tabagismo. Stanwyck começou a fumar com apenas 9 anos de idade, uma idade alarmantemente jovem, influenciada em parte pelo ambiente turbulento de sua juventude e pelas normas do show business do início do século XX. Embora tenha finalmente abandonado o hábito perto dos 80 anos, o estrago já estava feito. Décadas de tabagismo prejudicaram seriamente seus pulmões, deixando-a vulnerável a doenças crônicas e reduzindo drasticamente sua vitalidade nos últimos anos de vida. Barbara Stanwyck faleceu em 20 de janeiro de 1990, aos 82 anos. Sua morte ocorreu no St. John's Health Center, em Santa Monica, Califórnia, onde estava recebendo tratamento para diversas doenças graves. A causa oficial da morte foi insuficiência cardíaca congestiva, complicada por doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, consequência direta de seu hábito de fumar durante toda a vida. Seus últimos dias foram marcados por reflexão tranquila, cercada por alguns amigos próximos e cuidadores de confiança. Fiel à privacidade que prezou por toda a vida, Stanwyck deixou claro que não desejava nenhum funeral ou homenagem pública. Ela pediu que não houvesse alarde, nem tributos de Hollywood, nem elogios fúnebres. Conforme seu desejo, seus restos mortais foram cremados, em uma homenagem poética ao seu amor pelo oeste americano, um tema recorrente tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Suas cinzas foram espalhadas de um helicóptero sobre a majestosa paisagem de Lone Pine, na Califórnia. Era um local de grande significado, pois ela havia filmado ali vários de seus icônicos filmes de faroeste. A dispersão de suas cinzas simbolizou um retorno definitivo à beleza rústica e à liberdade que sempre a definiram, tanto dentro quanto fora das telas. Uma despedida apropriada para uma mulher que passou a vida desafiando convenções e trilhando seu próprio caminho.